Neste episódio do Farmacotecnia com a Jana, falaremos sobre solubilidade e dissolução. Antes de iniciarmos o estudo das formas farmacêuticas líquidas, é importante que consigamos entender o que é solubilidade, a principal propriedade físico-química do fármaco que interfere na escolha e no preparo dos produtos farmacêuticos. A solubilidade é o primeiro fator a ser considerado para a manipulação das formas líquidas, uma vez que tanto o fármaco quanto os recipientes deverão permanecer dissolvidos durante todo o período de uso e prazo de validade das formulações. A solubilidade é uma propriedade físico-química que define a capacidade de uma substância, o soluto ou o fármaco, formar uma solução saturada com outra substância, que é o solvente. Já o coeficiente de solubilidade representa a quantidade máxima do soluto que pode ser dissolvido em dado solvente. Em outras palavras, solubilidade pode ser entendida como a extensão na qual ocorre a dissolução de um soluto em um solvente e mede a capacidade que essa substância tem de se dissolver na outra. Esta capacidade, no que diz respeito à dissolução em um sistema sólido-líquido, ela é limitada. Ou seja, existe um máximo de soluto que pode ser dissolvido num dado solvente. Quando é estabelecido o equilíbrio entre a solução e o sólido não dissolvido, a solução é dita saturada. Acima do limite de solubilidade, a solução é dita supersaturada e ocorre a formação de um corpo de fundo, um precipitado. Abaixo desse limite, ela é dita insaturada e mais soluto pode ser adicionado até que o equilíbrio seja atingido. A dissolução do soluto no solvente acontece quando ocorrem interações entre as moléculas soluto-solvente. E estas são mais fortes que as interações soluto-soluto, favorecendo a passagem do soluto para o solvente, e as seguintes etapas ocorrem. Primeiro, quebra de ligações interiônicas ou intermoleculares no soluto, separação das moléculas do solvente para fornecer espaço para o soluto e interação entre o solvente e a molécula ou íon do soluto, com a passagem do soluto para o meio. Vale lembrar que há uma ordem decrescente de intensidade das forças intermoleculares aí, sendo mais fortes aquelas nomeadas ligação de hidrogênio, a dipolo permanente e a dipolo induzida. Então, para que ocorra a dissolução, que é a passagem do soluto para o solvente, é necessário que o solvente tenha força suficiente para separar as interações que existem aqui no soluto-soluto. Usualmente ocorrem aí, ou são favorecidas a ocorrência de ligação de hidrogênio entre soluto e solvente. Entre as diversas formas de expressar a solubilidade, aquela que é usual e descrita nas farmacopeias, é a que faz a descrição da solubilidade dos fármacos expressa em partes. Então, são dadas informações da solubilidade aproximada dos fármacos nos solventes, a 25 graus, e ela expressa da seguinte maneira. Em termos descritivos, uma substância que é muito solúvel, isso quer dizer que é necessário menos de uma parte do solvente para solubilizar uma parte desse fármaco. Esse número de partes do solvente é dado em ml e esse número de partes do soluto é dado em grama. Um exemplo é a sacarose. Sacarose é um recipiente muito solúvel em água. Quer dizer o quê? Que é preciso de menos de 1 ml de água para dissolver 1 grama de sacarose. De fato, 1 grama de sacarose se solubiliza em meio ml de água. Um exemplo de fármaco é o sulfato ferroso heptaidratado. Ele é facilmente solúvel em água. São necessários de 1 a 10 ml de água para solubilizar 1 grama do sulfato ferroso heptaidratado.
Por outro lado, esse mesmo fármaco é insolúvel em etanol. Quer dizer o quê? Que são necessários mais de 10.000 ml ou 10 litros do solvente, no caso o etanol, para solubilizar 1 grama do sulfato ferroso. Então, essa é a forma de expressar a solubilidade das substâncias em partes, que é a que encontramos na farmacopeia. Ainda, a solubilidade também pode ser expressa em gramas por mililitros. Cada termo descritivo aqui também pode ser descrito em termos de faixa de solubilidade em miligramas ou gramas por ml. Então, o mesmo fármaco, sulfato ferroso, que é facilmente solúvel, ou seja, que precisa de 1 a 10 partes do solvente para solubilizar 1 grama, no caso a água, a gente sabe também que a solubilidade dele é de 0,32 gramas ou 320 miligramas para 1 ml de água. Então, está dentro dessa faixa de solubilidade aqui de 100 a 1.000 miligramas por ml, que representa aquele fármaco que é facilmente solúvel. A solubilidade relativa é dada, então, como um número de partes do solvente, como eu já disse, em mililitros, necessários para dissolver uma parte do soluto em grão. A menos que outra temperatura seja especificada, a solubilidade farmacopeica se refere à temperatura de 25 graus Celsius. A solubilidade exata de uma substância química pode ser expressa ainda de diversas maneiras, como, por exemplo, pelo número de moles por litro, mol por litro, ou em miligramas por mililitro. Outro modo muito utilizado para expressar a solubilidade e que nós veremos nas aulas de matemática farmacêutica é a concentração. No meio farmacêutico é dado como a porcentagem peso por volume ou porcentagem volume por volume. Por definição, porcentagem peso por volume é a quantidade em gramas de soluto presente em 100 ml de solução. Já a porcentagem volume por volume é a quantidade em mililitros em 100 ml de solução. Conhecer os fatores que exercem influência na solubilidade e ou na dissolução de uma substância em dado solvente é importante para os farmacêuticos farmacotécnicos, pois, com base nestas informações, os profissionais poderão intervir nas formulações, garantindo, por exemplo, a não recristalização de sólidos, mantendo-se a dose do fármaco uniforme dado o volume da formulação, ou então acelerando a dissolução, por exemplo, uma vez que eu posso escolher recipientes para a formulação. No contexto da solubilidade dos fármacos, é importante a gente reconhecer aqueles fatores que vão influenciar na sua solubilidade, ou seja, nessa sua propriedade intrínseca. São eles a temperatura e a pressão. Pressão a gente não trabalha, né, quando a gente está trabalhando com formas farmacêuticas convencionais, porém a temperatura a gente pode utilizar como artifício farmacotécnico para poder melhorar a solubilidade, mas sempre lembrando que o aumento de temperatura vai favorecer todos os tipos de degradação do fármaco e de instabilidade nas formas farmacêuticas. Então, é preciso avaliar se a temperatura é a melhor forma de aprimoramento da solubilidade. Outro fator que interfere na solubilidade intrínseca do fármaco é o seu grau de ionização no meio ali onde ele vai ser dissolvido. Então, muitas vezes, se eu modifico esse pH desse meio, eu posso mudar o grau de ionização desse fármaco e favorecer a solubilidade. A relação entre a quantidade de soluto e solvente. Se eu aumento a quantidade de solvente, eu posso aumentar a quantidade de soluto solúvel. Porém, eu preciso pensar que não é só a saturação que precisa ser considerada, mas também a dose do fármaco. Então, não adianta nada eu favorecer a saturação da solução, né? Colocar a concentração máxima possível de soluto. Mas, se isso vai comprometer a dose a ser administrada,
E ainda o uso de diferentes formas polimórficas aí do fármaco que eu quero dissolver, sabendo que diferentes formas polimórficas ou hábitos cristalinos, né, vão possuir diferentes solubilidades. A gente sabe, por exemplo, que uma substância amorfa, que não tem forma, que não é cristalina, é mais solúvel que uma partícula sólida na forma de um cristal. Ainda, com relação à solubilidade intrínseca das substâncias, dos solutos, é muito importante a gente lembrar que existe uma regrinha básica, né, da solubilidade, que é aquela que fala que semelhante dissolve semelhante, a lei da semelhança. Então, a gente vai utilizar solventes com diferentes polaridades para dissolver as substâncias químicas que possuem diferentes solubilidades. Então, polar se dissolve em polar, água, e apolar se dissolve em apolar. A escolha de cada um desses fatores aí deve considerar, então, além da solubilidade e da forma farmacêutica a ser preparada, o perfil de estabilidade do fármaco. A substituição do solvente ou o uso de solventes auxiliares, também chamados de co-solventes, se destaca como forma de assegurar a solubilidade dos fármacos nas formulações farmacêuticas. O emprego de álcool etílico, glicerina, sorbitol a 70%, propilenoglicol, xarope simples, sozinhos ou associados em sistemas solventes, é um artifício muito explorado para permitir o preparo de solução. Alguns exemplos é a solução de cloridrato de sertralina, que é disponível comercialmente, cujo veículo é uma mistura de glicerina e etanol. Glicerina e polietilenoglicol 400, o PEG 400, para solubilizar nifedipina e nimodipina. Água com álcool isopropílico para administração tópica, para solubilizar o valerato de betametasona. Propilenoglicol ou uma mistura de polietilenoglicol e etanol para solubilizar a digoxina. Uma mistura de etanol, propilenoglicol e xarope simples para solubilizar o paracetamol. E o preparo de um elixir com água e álcool para solubilizar o fenobarbital. A velocidade de dissolução dos fármacos, por sua vez, se refere à velocidade de transferência de moléculas ou íons do fármaco aí no estado sólido para a solução. Então, a dissolução é o processo de solubilização, a passagem do soluto para o solvente. O processo de dissolução envolve duas etapas consecutivas, que são a liberação de moléculas da fase sólida, originando uma região saturada em torno do soluto, na interface sólido-líquido, e a migração das moléculas do soluto para o seio do líquido, sob influência da difusão. A difusão, por sua vez, obedece à lei de Fick. A velocidade na qual ocorre variação na quantidade de material dissolvido em determinado tempo é diretamente proporcional à diferença de concentração entre os dois lados da camada de difusão. Assim como os fatores que influenciam na solubilidade, os fatores que influenciam na velocidade de dissolução são tamanho das partículas, temperatura, quantidade de soluto já dissolvido, agitação e viscosidade do meio. Com relação à temperatura, o aumento da temperatura aumenta a velocidade de dissolução, assim como ele aumenta a solubilidade. A agitação do sistema também promove o aumento da velocidade de dissolução, então aumenta a agitação, aumenta a velocidade de dissolução, ela não afeta na solubilidade, na propriedade intrínseca. A viscosidade do meio, a gente tem aqui já um parâmetro contrário, né? Se eu aumento a viscosidade do meio, eu diminuo a velocidade de dissolução. E o tamanho da partícula. Se eu diminuo o tamanho da partícula, eu aumento a velocidade de dissolução, como eu já expliquei anteriormente. Ainda são técnicas de aprimoramento da dissolução.
a adição do agente tensoativo, né, do molhante, a gente já falou isso em recipientes. Então, os tensoativos molham as partículas sólidas, reduzindo a tensão ali na interface sólido-líquido. E se eu melhoro a molhabilidade, eu favoreço a dissolução. Eu posso adicionar desagregantes ou favorecer a efervescência na preparação, que também eu vou aumentar a molhabilidade dos sólidos e favorecer a dissolução, tá? Promover agitação como forma de aumentar a área de contato entre o sólido e o líquido, também acelera a dissolução. Redução do tamanho das partículas, quanto menor o tamanho de partícula, maior a área superficial. Nesse caso, eu favoreço a solubilidade e a velocidade de dissolução. E a formação de complexos de inclusão, que eu também melhoro solubilidade e velocidade de dissolução. Conhecer, ou pelo menos poder prever, a solubilidade de uma substância é útil para a escolha da melhor forma farmacêutica a ser preparada. Ainda, para a definição da concentração do fármaco na formulação e para a seleção do melhor solvente ou sistema solvente que vai ser utilizado no preparo do medicamento. E também para prever qual técnica de aprimoramento vai ser utilizada no preparo do processo da forma farmacêutica líquida. Então, eu vou apresentar alguns exemplos para ficar de mais fácil entendimento. Então, já dei o exemplo lá da solubilidade do sulfato ferroso heptahidratado. A gente sabe que ele é facilmente solúvel em água, né? Então, que 32 gramas de sulfato ferroso heptahidratado se solubilizam em 100 ml de água. E a gente sabe também que a dose usual do sulfato ferroso é de 60 a 125 miligramas por ml. Então, existem aí no mercado nacional diferentes produtos industrializados contendo sulfato ferroso heptahidratado na forma farmacêutica líquida de solução. O xarope é um tipo de solução. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o Lonfer e o Anemifer. Um possui 50 mg de sulfato ferroso heptahidratado por ml, enquanto o outro 125 mg. E o veículo desses xaropes, né, dessas formulações, é o ácido cítrico, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, o propilenoglicol, o aroma de amora, a sacarose, corante e a água purificada. Então, é possível preparar uma solução do sulfato ferroso. Essa solução, nesse caso aqui, é chamada de solução. Xarope. Outro exemplo é a do clonazepam, também comercial, né? Aqui o genérico do clonazepam. O clonazepam, ele é insolúvel em água, então é preciso mais de 10 litros de água para solubilizar 1 grama de clonazepam, tá? Ou seja, cada ml de água solubiliza 0,1 miligramas de clonazepam, mas é possível solubilizar o clonazepam no propilenoglicol. Então, a solução oral comercialmente disponível do clonazepam, na dose de 2,5 mg por ml, é preparada na presença de sacarina sódica, como edulcorante, essência de damasco, ácido acético e propilenoglicol como solvente aí da formulação. Outro exemplo é o da dexametasona, que é insolúvel em água. Então, a mesma coisa, é necessário mais de 10 litros de água para solubilizar 1 grama de dexametasona, porém, ela é disponível na forma farmacêutica líquida, também uma solução, um tipo de solução, o elixir, e o veículo desse elixir, então, é uma mistura de água com álcool etílico. Além disso, o elixir contém o edulcorante, a sacarina sódica, o ácido benzoico, glicerina, corante e aroma de cereja.
Outro exemplo é aqui de uma formulação que não é possível preparar na forma de solução. É também uma forma farmacêutica líquida, mas é uma suspensão, que é a amoxicilina triidratada. A amoxicilina triidratada também é insolúvel em água, também requer mais de 10 litros de água para solubilizar 1 grama, e ela é administrada em altas doses, de 450 miligramas do fármaco na forma amigra. Portanto, é inviável eu conseguir preparar uma solução contendo amoxicilina triidratada. Nesse caso, então, eu vou optar pela preparação de uma forma farmacêutica líquida chamada suspensão. No que diz respeito ainda às formulações farmacêuticas sólidas, como sólidos orais, que nós já mencionamos lá em recipientes, os comprimidos e as cápsulas, a solubilidade do fármaco também vai definir os recipientes que a gente vai utilizar nessas preparações. Então, só lembrando que para o fármaco ser absorvido, ele precisa estar na forma molecular. Só assim que ele vai poder atravessar as membranas e alcançar a corrente circulatória. Se o nosso fármaco é insolúvel em água, nós podemos adicionar aí na nossa formulação aqueles recipientes que a gente chama de tensoativos ou de desagregantes, que vão favorecer, então, o processo aí de dissolução do fármaco a partir da forma farmacêutica. Então, são exemplos de diluentes que são solúveis, o amido, a lactose, o manitol, e em contrapartida, outros recipientes, outros diluentes e agentes lubrificantes ou aglutinantes, eles dificultam a dissolução no fármaco. Aí vocês vão perguntar, por que então eles são incluídos na formulação? Por questões de, por exemplo, favorecer o processo produtivo, como é a adição de um lubrificante, para facilitar o deslizamento, o escoamento dos pós aí na matriz do comprimido, ou então no tabuleiro onde a gente vai fazer as cápsulas, ou então um agente aglutinante que vai favorecer a aglutinação e a formação de grânulos numa compressão pela via úmida. Então, muitas vezes os recipientes vão ser incluídos em função da necessidade do processo produtivo. E se eles dificultam a dissolução do fármaco, eu vou ter que adicionar outros que favoreçam a dissolução do fármaco. Aqui no exemplo da glibenclamida, então, que é um fármaco também insolúvel em água, também precisa de mais de 10 litros para solubilizar 1 grama, e ela só é comercializada, então, na forma farmacêutica sólida. E esses sólidos, esses comprimidos aí no caso, eles contêm croscarmelose sódica, um desintegrante, a lactose monoidratada, como um diluente solúvel, e ainda o lauril sulfato de sódio, como um agente tensoativo. Como já visto anteriormente, sabemos que para o medicamento exercer a sua ação após a administração oral, o fármaco deverá ser liberado da forma farmacêutica e passar para o meio de dissolução. Portanto, o uso dos recipientes que favoreçam a dissolução das formas farmacêuticas sólidas vai interferir de modo positivo com a biodisponibilidade e, consequentemente, no efeito farmacológico dos medicamentos. Até o próximo episódio.